Na hora do caos, assim, tipo assim, tudo que não podia acontecer, aconteceu. E a gente teve que improvisar. Então apareceu até um sintoma novo. Ele começou a formigar todo o meu corpo. Eu pensei, gente do céu, não, calma. Oi, gente, estamos aqui com mais um vídeo. Eu sou a Dana e nós estamos no AP Novo, depois de 6 anos. Bom, vocês devem ter visto pelo último vídeo, né, o que aconteceu. Vou deixar o vídeo aqui na descrição ou nesse card aqui pra você ver, se caso você não viu ainda. Na verdade, eu gosto de fazer esses clipes, né, meio musicais, digamos assim, pra registrar, assim, um momento de transição na nossa vida, né, tanto na minha quanto na do Cassiel e aqui do canal também. É sempre um momento muito difícil pra mim, principalmente mudar de cidade, porque eu gosto de relembrar as coisas que aconteceram, tanto boas quanto ruins, mas saber que foi tudo um aprendizado. E eu sempre gostei de fazer esse tipo de vídeo pra mim, sabe? Não era nem assim pra mostrar pra alguém nem nada, mas eu não quero perder isso que eu tenho, sabe? De eternizar esses momentos pra depois olhar e pensar, nossa, olha o que eu tava passando nessa época da minha vida. E na verdade eu comecei a fazer isso aqui no YouTube em 2005, né? Foi assim que tudo começou por aqui. E é legal compartilhar isso com vocês também, né? Que fazem parte da nossa jornada, da nossa história. Por isso que eu abri uma caixa de perguntas lá pra um Ask Dana só sobre a mudança, que vocês perguntaram bastante coisa, né? Foi mais perguntas sobre a mudança, então como são muitas perguntas repetidas, eu vou responder aqui hoje. Mas se você estiver chegando agora, se inscreve aqui no canal que a gente fala muito sobre autoconhecimento, compartilho as minhas experiências aqui e lá no Insta vocês podem fazer perguntas se vocês tiverem dúvida de alguma coisa e eu respondo por vídeo, respondo lá também, ok? Bom, por que decidimos se mudar de cidade? A primeira vez que a gente foi morar juntos foi em 2016 e por isso que foi em Nova Prata, né, que era uma cidade que, na verdade, não estava nos meus planos, né, ir pra lá. Eu nunca gostei de cidade pequena, eu acho que esse foi o maior aprendizado da minha vida, que eu gosto de cidade pequena, eu gosto de calma, eu gosto de paz, mas eu morava antes em São Leopoldo, né? Foi a primeira cidade que eu me mudei. Eu saí de Bento Gonçalves, fui pra São Leopoldo em 2011 estudar e começar a minha vida por lá. E 2016 foi o ano que eu e o Cassiel, a gente, né, resolveu, não, vamos morar junto, vamos pra algum lugar. No começo foi muito difícil, porque eu nunca imaginei que eu fosse aprender tanto assim em Nova Prata, né, porque é uma cidade tão pequena, eu pensava, nossa, deve ter muita gente quadrada. Eu acho que esse foi um dos grandes aprendizados pra mim, que pessoas quadradas e preconceituosas, elas vão existir em todo lugar do mundo, e a gente não tem controle sobre isso, mas no meio dessas pessoas quadradas existem muitas pessoas que vale a pena conhecer e que são realmente pessoas incríveis. E então foi mais ou menos o seguinte: o Cassiel, ele se formou em Direito em 2020. A gente já tava querendo se mudar desde 2019, que foi quando eu comecei a minha saga, né, de procurar apartamento. E no ano passado, 2021, a gente quase, né, chegou a vir pra cá. Só que, sabe quando uma coisa dá errada e ela começa, tipo assim, tudo se direciona pra dar tudo errado, mas é que porque depois talvez tinha uma coisa melhor pra vir, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu. A gente quase veio mais do que uma vez. A questão é, ele terminou a faculdade dele, né, em 2020, começou a pandemia e foi mais um rolê ali que não estava nos nossos planos, nem nos de ninguém. E nós dois trabalhamos de casa, então não fazia muito sentido, a gente não tinha mais nada que nos prendesse a ficar em uma cidade ou outra, porque a gente podia trabalhar em qualquer lugar. E, né, eis que eu comecei outra faculdade. E a questão é, agora vão voltar também, as aulas já voltaram, as aulas presenciais, né, apesar de eu já ter pego todas do semestre à distância. Claro, não só essa questão da faculdade, pra eu ter que viajar, pra ir pra faculdade de novo. Eu também pensei no meu tratamento que eu preciso fazer no dentista, né, que é um tipo de tratamento que não é uma coisa muito convencional de se buscar, é um tipo de tratamento que são poucas pessoas que têm essa especialização, então vou ter que morar perto do dentista, né? Outros vários compromissos que eu tava tendo de ir e voltar, ver meus pais, ver meu irmão. Então, era uma coisa que tava me desgastando muito há muitos anos, né? Há 6 anos que eu tava nesse rolê de ir pra frente e pra trás de uma cidade mais próxima, né? Porque antes, quando eu tava em São Leopoldo e o Cassiel em Passo Fundo, aí o negócio era mais tenso ainda, né? Porque era quase 300 quilômetros. Aí eu saía de São Leopoldo, ia pra Bento Gonçalves, que o Cassiel vinha de Passo Fundo pra Bento, então a gente se encontrava pra eu poder ver minha família e poder ver o Cassiel também. Então, nesses últimos 6 anos, diminuiu a distância entre eu e ele, mas também continuou essa distância entre eu e a minha família. E assim, por mais que eu ame o lar que a gente criou naquela casa, né, no apartamento, tinham alguns problemas estruturais que me incomodavam bastante lá. Primeiro, mais importante de tudo, que não tinha sol. Foi um erro meu, na verdade, né, meu e dele, porque a gente não prestou atenção nisso na hora que a gente foi alugar apartamento aquela vez. Então eu morei 6 anos numa casa que nunca pegava sol, virado totalmente pra posição sul, e ela era virada pra dentro do prédio, então
é assim, gente, o problema com o mofo era terrível, terrível. Mofava tudo, basicamente. E eu não podia deixar as janelas totalmente abertas porque eu tenho gatas e não deixavam colocar tela. Nem ar-condicionado e nem muitas coisas que a gente queria fazer e não dava. Basicamente, é um resumo de todas essas coisas, né? Ficar mais perto da minha família, né? Mais perto do meu irmão e também mais perto da faculdade, fazer as minhas coisas, os meus compromissos que eu tenho aqui na cidade. Que eu não sei, né? Por quanto tempo que a gente pretende ficar, mas se a gente vai ficar pra sempre, não sei. Mas é o que temos por enquanto e, né, ainda bem que aconteceu dessa forma. Dana, rolou o vlog no dia da mudança, como foi? Gente, vocês pedem tanto pra eu gravar vlog, às vezes assim, ó... Mas nesse dia foi impossível, eu até pensei, né, eu gravei algumas cenas de algumas coisas, mas não tudo, porque... Assim, a hora de esvaziar o apartamento foi caótica. Eu tinha que esvaziar o apartamento e chegar aqui na outra cidade pra terminar a mudança aqui antes do meio-dia, porque era permitido no sábado só até meio-dia, né? Ainda consegui estender um pouquinho mais pra tarde, mas, gente, foi terrível. Então, assim, desde que a gente fechou o negócio, eu sou muito metódica e muito chata com as coisas e então o que a gente decidiu? Que um dos dois iria pausar o trabalho, no caso eu, pra ser o cérebro da mudança, né? Pra fazer, já que eu sou mais chata nessas coisas, né? Pra alinhar tudo direitinho, ver, pra colocar as telas no apartamento, pra chamar encanador, eletricista, esse tipo de coisa que precisa no começo, né? Eu fiquei 3 semanas, gente, montando caixa, arrumando as coisas gaveta por gaveta pra chegar aqui e já desmontar no lugar certo. E assim, rolaram muitos imprevistos, né? Guarda-roupa não coube várias coisas que eu tive que vender depois de última hora, doar algumas coisas, vender outras, mas no fim deu tudo certo. Só que o dia em si foi muito caótico pra gravar alguma coisa pra, né, principalmente com a questão das gatas, que inclusive é uma dos tópicos seguintes, né, mas na hora do caos, assim, de esvaziar o apartamento foi punk, porque acabou tudo, acabou caixa, acabou sacola e acabou plástico bolha, tipo assim, tudo que não podia acontecer, aconteceu, e a gente teve que improvisar. Ai, gente, meu irmão e o Cassiel pegaram cobertores meus pra enrolar coisa. Eu quase fiquei louca. Quem já fez mudança sabe como é que é passar por isso, né? De ter que improvisar de última hora e dizer, meu Deus, faltou caixa, não vai ter isso, não vai ter aquilo, a gente vai ter que levar assim como dá. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. E pra variar, eu passei mal na viagem, né? Porque eu tava preocupada com as gatas. E, gente, vou já ler as perguntas, né? Porque, ó, como foi fazer a mudança com as gatinhas? Como foi a reação das gatas? Gente, eu tava mais preocupada com elas do que eu deveria estar, talvez, né? Talvez não precisasse tanto. Sim, eu vou levar as gatas primeiro. Porque, assim, depois que a gente chegou aqui e baixou a poeira, sabe, que acabou a mudança... Foi muito tranquilo, sabe? Foi melhor do que eu esperava. Eu fiquei muito surpresa com a Dark, porque a Dark, vocês sabem que ela foi resgatada de maus tratos. E eu fiquei muito surpresa porque ela dominou a casa muito antes da Ares, né? A Ares toda destemida, que nunca sofreu nada, né? Que a gente pegou ela desde pequenininha, vocês acompanharam lá no Insta. Gente, a Ares... ela arregou. Mas, assim, agora ela já tá tranquila, tá de boas. Mas, assim, nesses últimos meses eu busquei estudar um pouco sobre comportamento animal, né? Comportamento felino, especialmente, porque fazer uma mudança com animais é muito difícil se o bicho ele tem algum tipo de, digamos assim, não transtorno. Não sei se pode falar isso, eu acredito até que sim. Mas a Dark, ela é muito traumatizada, porque ela sofreu muito, né? Nas mãos de seres humanos, então... eu tinha muito medo que acontecesse alguma coisa delas fugirem no meio da mudança, que acontecesse qualquer coisa. Por isso que eu telei tudo, né? As 2 sacadas, todas as 7 janelas que eu tinha aqui, eu botei tela por tudo. Mas na hora da mudança, a gente foi punk, porque elas estavam... a gente deixou elas no escritório fechado, vazio, só com os 2 cobertores que tem o cheiro delas, com as caixinhas delas de transporte abertas, para elas tentarem se esconder, ou enfim... E na hora que o Cassiel foi pegar elas, né? Ele entrou sozinho pra pegar elas e colocar nas caixinhas. E, gente, elas estavam abraçadas, que nem assim, ó, sabe? Tipo assim, não separem a gente, sabe? Só não separem a gente, não levem a gente pra outro lugar. E elas estavam muito abraçadas uma na outra, e pra separar as 2 foi muito difícil pra colocar cada uma na sua caixa. E elas choraram a viagem inteira. Tipo, quando a Dark chorava no banco da frente, né, da carona, tava com cinto de segurança, tudo. Quando a Dark chorava, a Ares chorava. Não, era o contrário. Quem é mais chorona é a Ares, né? A Ares chorava, aí a Dark chorava, mas ela gritava, tipo assim, o que você está fazendo com a minha irmã? Aí quando a gente tava quase chegando, eu tive um ataque de pânico. Depois de muito tempo, porque, né, depois que eu voltei pra terapia, não aconteceu mais isso de...
realmente achar que tava perdendo o controle. Então apareceu até um sintoma novo, ele começou a formigar todo o meu corpo, eu pensei, gente do céu, não, calma, eu estou no controle da situação, vai dar tudo certo, a gente já chegou, tá chegando e as gatas tão bem, acabou, né, a parte ruim de tirar as coisas da casa, então passou, né, liguei pra minha mãe me acalmou também, e eu cheguei aqui, eu, meu irmão e o meu pai, a gente foi descarregando as coisas e primeiro a gente descarregou elas. A gente só abriu a porta do escritório, né, que a gente tinha deixado elas dentro, assim que tudo acabou, que a mudança terminou, chegou ao fim, porque elas não interagem com outras pessoas, né. Então, assim, gente, foi desafiador pra gente. Hoje, né, elas estão amando o apartamento novo, não tem muito barulho aqui, porque são, sei lá, deve ter o quê? 5, 6 famílias morando nesse prédio. E tem muito sol pra elas, e é uma coisa que elas não tinham antes, elas não sabiam que era o sol. Então elas estão aproveitando bastante, elas estão, né, indo na janela. A Dark é muito fifi, então ela escuta um barulho, opa, tem alguma coisa ali, né, tipo caminhão do lixo, ela, meu Deus, o que tem pra fazer? Então tá sendo, assim, bem emocionante pra elas, pelo jeito. Como a gente tava morando antes num lugar que era um apartamento mais simples, não, o som passava, né, da live do Cassiel passava pra fora, mesmo tendo um pouco de isolamento com espuma dentro do quarto. Então eu não estava conseguindo mais fazer live lá no Tok Tok, por quê? Porque eu não tava conseguindo competir, né, a altura da minha voz com a voz do Cassiel lá na live dele. E aí ficava complicado mesmo com a porta fechada. E aqui a porta, tipo, tem essa grossura e não passa nada. Então, gente, tipo assim, sabe quando as coisas têm que acontecer? Olha que engraçada a vida, né? Vocês que gostam de Tzolk'in, essas coisas, a gente se mudou no meu aniversário, sem querer. E o número do prédio é o número do Kim dele. Então, ó, tá, acho que era pra ser, né? Eu acho que a vida é muito engraçada e ela tem dessas ironias do destino, que eu acredito muito que as coisas acontecem do jeito que tem que ser e não força a barra, as coisas começam a acontecer. E todos os momentos que eu forcei a barra pra gente se mudar logo, deu tudo errado. A gente tinha quase conseguido um apartamento foi em janeiro, por aí, começo de fevereiro. Era assim, nossa, eu quero, já tinha um monte de coisa dentro, não precisava comprar. Deu tudo errado. Tinha 9 pessoas na nossa frente, né, esperando o apartamento. A primeira já fechou e foi. Depois, no segundo, também deu tudo errado. Então, eu fico pensando, nossa, eu passei lá outro dia na frente desse apartamento que deu tudo errado. Eu pensei, cara, ainda bem que eu não vim pra cá. Porque eu ia ter uma luta com o barulho, né, que era um prédio mais antigo. Aqui eu não tenho esse problema. Tem 2 vizinhos por andar. 2 vizinhos não, né? Eu e outro vizinho. Então, gente, até agora tá maravilhoso. Eu espero que depois que eu conseguir organizar tudo, a gente consiga voltar com uma frequência legal de vídeos. Também vai ter as lives lá, com mais frequência no TikTok. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um Ask Dana mais relacionado à mudança. E se você tiver alguma dúvida sobre autoconhecimento, sobre as coisas que a gente já falava aqui, caso você quiser mandar um e-mail pro quadro SOS Dana para mandar a sua história, você pode mandar aqui embaixo pra gente conversar sobre isso e trazer mais vídeos sobre o assunto também. Então é isso, gente. Um beijo e tchau.